TV Friburgo, a TV da família friburguense. Aqui você tem vez, imagem e voz. Vem aí, a próxima atração. O programa a ser apresentado é de responsabilidade dos seus idealizadores e produtores. A partir de agora, entra no ar mais um líder de audiência. Aqui, pela TV Friburgo, a TV da família friburguense. Novo Vida Nova 2016, TV Friburgo, Canal 15, o programa Debate na TV começa nesta segunda-feira até às 9 da noite ao vivo, aqui para você, telespectador, que até então vem nos prestigiando com essa audiência gostosa. Estamos aí caminhando para o 4º ano de temporada, vereador, e esse programa, a partir de agora, ele fica mais intimista, mais informal, mas o clima do Debate na TV, ele não se perde, porque eu vou estar inquirindo os debatedores aqui de uma forma mais ágil, mais direta, e os telespectadores também, através do telefone 2522-9522, podem participar conosco, fazendo as tradicionais perguntas, né? Doam a quem doer, mas é a nossa expectativa para você, telespectador, que faz a nossa audiência seleta aqui em Nova Friburgo. Vereador Ricardo Figueira, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui nos estúdios da TV Friburgo. Vale lembrar aos telespectadores que também às quintas-feiras, a partir das 8 da noite, eu estarei aqui na TV Friburgo com mais um programa, levando a você possivelmente uma personalidade da região para que você possa conhecer, debater com ela a característica e o benefício dela para a região de uma forma geral. Então, muito obrigado a vocês por esse carinho nesses quase 4 anos de existência da TV Friburgo, e vamos ao que nos interessa. Vereador, a nossa produção, com muito carinho, ela preparou aqui algumas perguntas e eu vou começar com uma primeira. Vereador Ricardo Figueira, os doentes que fazem o tratamento fora do domicílio até a data de hoje, ou seja, segunda-feira, dia 25 de janeiro, ainda não receberam o reembolso do governo municipal. O que o senhor acha disto e será que as contas do governo municipal estão tão ruins assim para que essas contas não sejam pagas em dias, vereador? Gilvan, primeiramente dar os parabéns aqui pela essa nova roupagem do programa, a você, ao Mariozan, Lucileia. Muito obrigado por estar me oportunizando hoje estar aqui ao vivo. Eu tenho que agradecer ao senhor por estar aqui conosco, sempre nos atendendo quando solicitado, e o telespectador da TV Friburgo, com certeza, sabendo desse carinho para conosco, é com eles também. E acima de tudo, né, as pessoas que hoje nos assistem aqui, vendo a TV Friburgo, a cada dia crescendo mais, dia a dia com vocês, e a integração dessas informações é que é importante. O que nós fazemos aqui é levar com humildade, com simplicidade, as respostas ou os esclarecimentos que o nosso telespectador precisa, que o nosso cidadão precisa. E você tocou num assunto importantíssimo, que é o tratamento fora do domicílio da nossa cidade. Ok, vamos aquecer isso, vereador, fica à vontade. Vou aquecer e vou dizer, vou trazer até algumas situações de pessoas que nos cercam nas ruas, porque eu estou sempre na rua, levando puxão de orelha, sendo chamado a atenção, ou sendo elogiado. Isso acho que é o normal, é o dia a dia da vida da política. Vou falar uma coisa aqui que eu julgo importantíssimo. Um amigo meu que está com problema, ele está em tratamento de câncer, ele faz a pega de remédio todo dia, ele precisa se locomover, às vezes ir ao Rio de Janeiro para fazer os exames. Um dia ele chegou tão triste da vida e me falou assim: vereador, se eu entrar em estado terminal, pensa bem, olha a profundidade da situação, e lá dentro daquele setor que só me negam, ou só me falam que eu não tenho remédio, ou que o meu tratamento só daqui a 1 ano, só daqui a 1 mês, ou que não tem, estourar uma bomba lá, o que vai acontecer? Quem são os responsáveis por isso? É uma coisa que a gente tem que ouvir e levar isso dentro de uma seriedade muito grande, que é dispensar um atendimento a uma pessoa que está com uma doença gravíssima.
Aí eu sempre falo... Além do atraso, vereador, então algumas pessoas estão sendo jogadas para Para escanteio? frente, para escanteio, não entregam remédio, isso tem acontecido constantemente. Aí, eu sempre falo nesses termos, para às vezes a pessoa entender o que é o TFD, porque a gente vai criando várias siglas, né? Tratamento fora do domicílio. Ninguém é destinado a sair para se tratar fora do domicílio de Nova Friburgo, fora da sua cidade, para tratar uma dor de cabeça, para tomar um Sorrisal ou uma Cibalena fora do município. Quando a gente é destinado a ir fora do município, é que o assunto é sério, o assunto é grave. E isso tem que ter um respeito muito grande pela administração pública, coisa que ainda não estamos tendo. Não estamos tendo. Sabe por quê? O que essa pessoa veio hoje reclamar aqui na televisão, falou com Mariosana, que originou essa pergunta, ela está coberta de razão. Tem pessoas que estão há mais de 180 dias, 6 meses, 1 ano, sem receber aquilo que ela gastou, disponibilizou do bolso dela, por ela querer ir de ônibus, ir com o carro dela ao setor, para ter uma comodidade melhor, se ela puder pagar. Mas com doença, o tratamento fica mais caro. E ela tentando ter mais agilidade no seu atendimento, essas pessoas pagam e o município não devolve esses recursos para essas Vereador, pessoas. a Câmara de Nova Friburgo, no contexto, ela tem algum controle desses gastos ou desses não pagamentos a essas pessoas? Quantas pessoas fazem o tratamento fora do domicílio e quantas pessoas deixam de receber? Existe algum vereador que acompanha o senhor particularmente? A gente acompanha, não assim com um controle numérico, incentivos, assim, de ter isso fichado paulatinamente. Mas a gente acompanha, acima de tudo, vendo os desembolsos e vendo as reclamações da população dentro do setor. Aí, indiretamente, o vereador ele procura buscar informações junto com os setores de como está se dando esse atendimento. Tem alguma pista do porquê desses atrasos, vereador? Ou alguma informação oficial que a prefeitura não revele a essas pessoas que mais precisam? Primeiramente, sem medo de falar, desorganização administrativa. Desorganização administrativa. Um dia eu fui fazer uma fiscalização no local onde estavam todos os processos para te devolver R$50, Gilvan. Perfeito. Para te devolver R$50. Você foi lá no Rio, pagou, gastou R$50 e você vai ser reembolsado. Você traz a sua... Tem que ser nota fiscal, com todos a identificação do seu CPF. Tudo bem, tem que ser nota fiscal, com tudo isso a gente não tem dúvida que tem que ser. Você tem que ir lá. Eles vão abrir um processo administrativo, Gilvan, com uma pasta. Isso tem que ter um parecer do secretário de Fazenda, um parecer do procurador e um parecer do controlador do município. Isso vai em todos os setores para voltar novamente ao setor de Fazenda para poder fazer o reembolso a essa pessoa. Perfeito, vereador. Aí você pensa bem, sim. No computador não está controlando isso não está informatizado, está na caneta. Então eu entrei dentro de uma sala um dia, vi umas pilhas de processo, aí que eu perguntar, mas aqueles que têm celeridade e que têm urgência, você sabe qual que é? Não, só quando volta. Aí você vê como é que é as coisas. Eu fiz 2 leis. Uma, até o prefeito sancionou. O que era? Mudar a cor da pasta, pelo menos isso, para ter uma organização, mudar para uma cor vermelha a pasta, para todo o atendimento daquelas pessoas que estão com câncer, que estão indo para o tratamento fora do domicílio. Essas pessoas não podem ter a capa branca, o processo, tem que ter uma capa amarela, igual essa cor aqui, um vermelho, um preto, alguma coisa que chama atenção, que essas pastas não podem ficar debaixo da pilha. Ela tem que andar para poder voltar o dinheiro para essa pessoa. Perfeito, vereador. Mas em cima desse raciocínio do senhor, e o telespectador, por favor, telefone 2522-9522 está no gancho, está à sua disposição. E o programa aqui é Debate na TV, porque tem você, telespectador, que está do outro lado da telinha, para debater conosco. E agora, nesse novo formato, o nome Debate na TV continua, porque jamais será um monólogo na TV. Isso vocês podem ter certeza que não será. Vereador, com relação a esse seu raciocínio, a minha pergunta é o seguinte: já é um assunto que Nova Friburgo tem conhecimento, não é de agora. Mas de vez em quando a imprensa tem que ventilar, jogar no ventilador a situação para ver se alguém, claro, esse alguém tem nome e gerencia
e é prefeito de Nova Friburgo. Tome vergonha na cara para ter um pulso mais administrativo para que essas pessoas não sofram. Porque já são 4 anos, quase 4 anos de governo, a imprensa vem tocando nesse assunto quase que mensalmente e as pessoas que têm o tratamento fora do domicílio continuam sofrendo. Além da coloração da pasta, porque pelo ritmo que está aí, vereador, acho que talvez eles consigam colorir essa pasta só em 2050. Não sei se vai conseguir. Exato, mas é uma visão importante do senhor, mas o que falta a que tudo isso funcione a contento? Vergonha na cara? Eu acho que e coragem de fazer as alterações que o município precisa. Nós estamos vivendo ainda de copia e cola do passado. Então, quando a gente fala o seguinte, isso tem que ser mudado, tem que ter essa característica, esse entendimento. Esse copia e cola nós tivemos aí recentemente, vocês vereadores sofreram lá na Câmara com relação aí à questão da remodelação da área urbana, o centro de Nova Friburgo. Copia e cola é uma vergonha. Agora sobra para vocês vereadores sugerirem emendas, né? É uma piada isso, né? Triste. Então, o que a gente está falando? Voltando a esse assunto definitivamente para a gente ver o que é a coisa. A pessoa tem um problema, ela está identificada pelo Sistema Único de Saúde, todos os médicos já deram o parecer, ela precisa se deslocar a São José do Havaí, em Teresópolis, ou em Itaperuna, ou a Clínica São José, o hospital também que faz o tratamento de hemodiálise e hemocentro também de câncer, faz o tratamento de câncer, a quimioterapia. Identificou a pessoa, o parecer já tem que estar pronto e já definido. Identificado pelo setor médico, as pessoas têm que fazer o tratamento, quantidade de tratamento e já definir o custo, isso é eficiência, já definir o custo que aquela pessoa vai receber. Olha, a pessoa para ir ao Rio de Janeiro para fazer o tratamento de câncer no INTO, ela vai receber R$350. Estou dando um exemplo hipotético, de diária, e não precisa prestar conta disso, ela vai receber R$300. Ela só vai ter direito à segunda diária se ela voltar do INTO com o tratamento dela. Então ela só vai prestar conta do tratamento efetivado. Ela não precisa, porque veja bem, a pessoa doente, tendo que ir pegando notinha fiscal, tem que ser nota fiscal do roteiro aonde que ela foi. Aí eu digo, Gilvan, sabe por que eu fiz esse projeto de lei indicando ao prefeito para que ele pudesse mudar esse pensamento? Porque o vereador, quando sai, o secretário de saúde, ele sai para fazer a representação do município fora daqui, fora do domicílio dele. Quando o prefeito vai, o secretário vai, qualquer entidade, a autoridade vai fazer a representação do município, ele recebe X de diária e não precisa prestar conta disso. Recebe, vamos dizer, R$1.000 por 2 dias de trabalho em Brasília. Ele vai, anda de táxi, se alimenta do melhor restaurante, do hotel, volta e não precisa prestar conta. Agora, por que a pessoa que está com problema de saúde e que nós já sabemos qual é o custo efetivo de um deslocamento para o Rio de Janeiro, para Itaperuna, para Petrópolis, para Itaboraí, para São José ali em Teresópolis, para São Paulo, nós já sabemos o custo. Então define, prefeito, define, seu procurador, por meio de um parecer, que essas pessoas terão o direito a essa diária e já estão reembolsados automaticamente. Basta comprovar o atendimento e o tratamento. Perfeito. Vereador, telespectadores, o assunto não se encerra aqui, nem nesse exato momento. Volto a dizer, o programa ao vivo até as 9 da noite, toda segunda-feira. Às quinta, outro programa inédito, a partir das 8, também até as 9 da noite, aqui pelo canal 15, TV Friburgo, o canal da família friburguense. Então, o telefone 2522-9522 está à sua disposição. Tem alguma pergunta a mais sobre esse assunto para fazer? Quer deixar o vereador mais à vontade com esse assunto? Ligue para cá, 2522-9522. Você é agora a parte importante, maior, posso dizer assim, desse programa Debate na TV. Vereador, continuando nesse ritmo aqui do programa, o que o senhor tem a dizer sobre essa tão propalada agressão do irmão do prefeito Rogério Cabral ao vereador de oposição? Essa atitude, vereador Ricardo Figueira, do irmão do prefeito não pode respingar no prefeito Rogério Cabral, tendo em vista esse ano de 2016, um ano eleitoral, vereador? É uma situação que eu reputo grave, né, que deve ser apurada por todos os setores, principalmente
a parte polícia, na polícia técnica, investigativa, verificar de fato o que ocorreu naquele momento até se chegar às agressões que aconteceram e que comprovadas que aconteceram, que nós vimos o estado do vereador e, de fato, a agressão física aconteceu severamente. Agora, eu vejo alguns pontos que tem que ser apurado para a gente poder ter justiça. Primeiro ponto, nós temos duas situações, a agressão. Segundo ponto, houve alguma possibilidade de excesso de autoridade no momento da investigadura ou no momento de se investigar a ação? Esse é outro ponto. E o terceiro ponto também, Gilvan, que eu tenho um pensamento de que deva ser apurado e tem que ser apurado mesmo com responsabilidade, e que isso seja o marco inicial da nossa cidade, são as responsabilizações de se mexerem em terrenos e em costas, destinando águas para outros lados. Aí vem o desmoronamento, vem os deslizamentos, e na maioria das vezes não, todas as vezes aqui em Nova Friburgo, os desmoronamentos, sempre quem paga é a população mais pobre, ela sofre e paga por isso, e o município e o Estado. Agora, os responsáveis que destinaram água para aquilo ali, cortaram indevidamente e construíram indevidamente, não tem responsabilização. Então, eu já até falei, já dentro da casa, tenho falado, cobrado, é um caso que cabe uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. Nós tivemos algumas situações... Mas, vereador, tendo em vista a CPI, eu fico assim até temeroso do friburguense começar a comer pizza requentada. Ou até que ponto isso aí vai ter realmente um resultado ao final? A gente tem que perder esse preconceito de que sempre cai em pizza qualquer decisão de comissão parlamentar de inquérito. Que bom. Isso é um fato, tem 3 fatos importantes aí que precisa de uma verificação. O que a gente tem que entender, Gilvan, é que aconteceram 2 fatos com 2 vereadores. O vereador Wellington sofreu também uma agressão dentro da sua residência, com pessoas que foram armados lá para poder intimidá-lo no seu cargo. O vereador Zezinho do Caminhão também, ele já confidenciou e falou publicamente que sofreu ameaças. Vale lembrar aos telespectadores do canal 15 TV Friburgo que o vereador Ricardo Figueira é também advogado. Vereador, à vontade. E que o vereador Zezinho também já confidenciou para a gente, falou publicamente que houve uma tentativa de intimidá-lo por meio de telefone, devido ao fato dele estar no exercício. Mas veja bem, 2 coisas que aconteceram com o Zezinho e com o vereador Wellington, eles estavam, vamos dizer assim, não no exercício da função, indo ao local fiscalizar. Eles estão no exercício da função, mas foram intimidados sem estar, vamos dizer aqui naquele momento, indo verificar um fato concreto. Esse caso ele tem essa diferenciação por causa disso. O vereador Pierre, afirma que ao ter notícia de uma denúncia de que o que ocorreu com o desabamento das escolas de São Lourenço e parte do posto de saúde ocorreu porque um proprietário acima do terreno mexeu nisso e isso destinou com que as águas viessem para aquele terreno e trouxesse a lama para fazer todo aquele desabamento. Ele foi verificar. Então, mas, vereador, foi prematuro a atitude do companheiro, o vereador, ou nesse momento indifere ter mais um acompanhando, ou a atitude dele de ir sozinho foi madura e consciente? São esses fatos que a gente tem que apurar. Eu, no meu ponto de vista, por que da opção de ir sozinho, o que aconteceu de fato no momento. Mas uma coisa é certa, por mais que às vezes a gente esquente a cabeça. Mas uma coisa não justifica a outra, isso. A agressão sofrida pelo vereador. Isso que eu ia dizer agora, por mais que nós somos seres humanos. Dizer que eu, você, o Mariozan, qualquer outra pessoa, um dia a gente não possa cair numa situação dessa, sim. A gente pode cair, qualquer ser humano pode cair numa situação dessa. Certeza, a gente não pode condenar isso. O que a gente, se cair, assumir os fatos e cumprir o que a legislação determina. Não é isso que a gente tem que assumir a nossa função. O que eu falo? Não justifica a agressão, mas os fatos todos, eles têm que estar, vamos dizer assim, devidamente apurados, para que a gente possa dar justiça ao caso concreto. Porque você já pensou, toda vez que um vereador investido do cargo de vereador tiver que entrar numa repartição pública, entrar numa rua, entrar numa praça, ou ir buscar uma informação em qualquer lugar do município de Nova Friburgo, porque
porque não existe território diferenciado dentro do município de Nova Friburgo. Dentro do município de Nova Friburgo, todas as autoridades exercem o seu papel. Não existe cantão, rincão, rancho, porque lá é São Lourenço, é terra do prefeito, que não tenha que fazer fiscalização. Toda autoridade tem o dever de fazer essa fiscalização. Agora, a gente tem que medir se não teve excesso, se não houve acúmulo, se os excessos foi de uma parte, se de repente, pelo que eu soube assim de contagem muito assim por alto, o irmão do prefeito ele não estava desde o início, ele chega e agride, entendeu? Então, quer dizer, ele já veio, de repente, ouvindo todo mundo falando o que estava acontecendo e dali tomou a decisão de agredir. Conforme eu muito bem disse aqui, uma coisa não justifica a outra, muito menos a agressão. Isso. E, por outro lado, também não se tem testemunha. Né? Eu tenho uma carta de um lado explicando que não foi bem assim, tenho o testemunho do vereador explicando que é assim, e eu não tenho ninguém ainda arrolado como testemunha para poder dizer, não, ele fez isso, ele que fez aquilo. O que eu achei interessante... Ou informante, né? É perfeito. O que eu achei interessante, vereador, acompanhando a reportagem do jornal A Voz da Serra, por que não citar a fonte, é que a primeira matéria com o vereador Pierre foi jornalisticamente feita, porque o vereador se apresentou e foi acompanhado por um jornalista, com perguntas e respostas. Já a edição do dia seguinte, a bel prazer do atraso da resposta por parte do irmão do prefeito, Rogério Cabral, o jornal atrasou 2 horas o fechamento para que a carta chegasse e direito de resposta, não é isso, senhor? Direito de resposta fosse publicado. E aí publicou-se tudo o que ele queria, tudo que ele disse. Não teve nenhuma contrapartida da reportagem do jornal A Voz da Serra, nenhuma crítica ao jornal. O procedimento, por certo, foi 150% bem feito. Agora, a crítica é aquele jogo de cintura que nós conhecemos bem, né, vereador? De que as pessoas aproveitam uma determinada oportunidade para dar a sua opinião como a verdadeira da história. Então, isso é muito delicado, né, hoje em dia na cidade, né, vereador? Isso aí, e volto a afirmar, esse fato ele tem esses 3 aspectos que tem que ser verificado e, no meu ponto de vista, como vereador, que cabe, e a gente tem que discutir isso até pelos 21, que cabe uma comissão parlamentar de inquérito para investigar se de fato os fatos narrados, as notícias narradas quanto ao desabamento em cima de um bem público foi originado por um corte indevido, por uma obra não autorizada, e isso trouxe prejuízo ao bem público. Isso tem que ser apurado, porque de repente pode ser o pontapé inicial. Infelizmente o que aconteceu, e a gente nunca quer que isso, infelizmente, aconteceu com a família do prefeito. Se é o pontapé inicial para a gente começar a fazer as responsabilizações, porque não adianta você ver o desabamento, vir, acudir, tratar as pessoas, socorrer os feridos, dar seguimento às pessoas que morreram, dar acolhimento às famílias que ficaram, e de repente a gente não vê, foi um acaso da natureza? Nem sempre. Eu tenho falado isso sempre. Nós estamos modificando diversas vezes o nosso ambiente e querendo que ele nos dê a resposta para poder trazer o controle correto. E, da maioria das vezes, o poder público e até nós mesmos, a nossa população, a gente fica jogando para outros a responsabilidade e não busca o ponto certo para saber o que está acontecendo na cidade no que diz respeito a essa situação. E volto a falar, a Nova Friburgo não foi preparada, não está preparada e não existe, apesar de todas as obras de investimentos que está se fazendo para escoar mais as águas, eu tiro e segurar os nossos morros, muitas outras coisas se deixaram de fazer. Olha o temor da população a cada chuva de verão que vem. A população ela se sente aflita, atônita. A população começa a receber uma gama de informação contundente, não muito organizada, aquela sirene tocando dia e noite na cabeça das pessoas. Eu sei que isso é importante, ela teve o seu valor inicial, mas será que é o meio de comunicação mais eficaz nesse momento? Perfeito. Vereador, tem a ver com o encaminhamento da produção aqui. Eu gostaria de dar uma excelente notícia aos telespectadores do Canal 15,
que nos prestigiam sempre aqui no programa Debates na TV. Além do telefone 2522-9522, que você pode ligar, participar, eu estou deixando um pouquinho o Facebook de lado, mas você, através da internet, pode interagir conosco. Você pode interagir através do e-mail Gilvan, se minha garganta permitir, vai permitir, gilvan.tvfriburgo@bol.com.br. Eu repito um pouco mais devagar para que você possa anotar e mandar seu e-mail para cá. Chegando aqui no tablet do jornalismo da TV Friburgo, nós vamos encaminhar ao debatedor a sua pergunta. Então é Gilvan com N, gilvan.tvfriburgo@bol.com.br. Perfeito? Então escreve aí a sua mensagem, o que você gostaria de ser discutido aqui no programa e mande para cá. Até aproximadamente às 10 para as 9, 5 para as 9 da noite, eu vou estar aqui apresentando o que vocês encaminharem para a gente ao vereador. Vereador, agora o prefeito Rogério Cabral, ele fez um balanço de 2015 e prevê que para este ano, 2016, será pior. Friburgo, na realidade, vereador, viveu sempre com o trabalho do seu povo. E os resultados, sabemos nós, sempre foram positivos, graças a Deus. O que fez Friburgo perder tantas empresas foram as más administrações políticas? E essa pergunta é válida não ao vereador Ricardo Figueira, tendo em vista também que o senhor é comerciante, né, e contador. Então, essa pergunta é propícia a tudo que nós estamos discutindo até agora. Fique à vontade. A gente estava até falando em off aqui, né? Você falou, vai chegar o ponto que você vai ter uma pergunta que nos chegou e que você vai ter oportunidade de dizer a situação. Nós temos que pensar o ano político que chega. A gente lê a explicação do prefeito. Ele sabe da dificuldade, e vou dizer para você que existe a dificuldade. Não é invenção. Existe a dificuldade porque elas têm. Mas aí eu pergunto. Aí eu posso perguntar, e falando até como vereador, dentro do que se projetou para o ano de 2016 e foi levado à Câmara, em se tratando de orçamento, quais foram as alternativas que o poder público trouxe para casa? Porque você não pode tratar isso, Gilvan, sim, hoje, agora, ou começar a fazer as reuniões impondo de um dia para o outro. Tem que levar o debate um ano antes para a gente programar as aplicações e poder fazer funcionar a cidade. Quais foram os pontos de receita alternativas que o município poderia abrir mão ou lançar mão para poder equilibrar aquelas receitas que você previu com a arrecadação e não aconteceu? Qual foi? Aí eu estou perguntando isso e falando para que a gente possa levantar o nível do debate e começar a analisar a cidade. Em que momento o orçamento desse ano, a lei de diretriz orçamentária e o plano plurianual, que delimitam os gastos da nossa receita e prevê aquilo que pode vir externamente, trouxe de novidade para poder a gente superar a crise? Não houve nada. Eu continuei falando, o discurso do prefeito é certo em determinados pontos, mas é a mesmice da mesmice. Sabe o que é a mesmice da mesmice? É o danado copia e cola, que a cidade copia e cola o seu orçamento desde 1900 e o Ricardo era criança ainda, o Gilvan também, e a gente não consegue construir nada de diferente. Não há uma modernidade de pensamento nos princípios da administração pública. Você falou uma coisa aqui que é importante, eu tenho acompanhado isso. Nós falamos que a nossa receita líquida é pouca. Gilvan, é rapidinho, eu sei que nós só temos uma hora aqui para falar. Vamos contar aqui no dedo quais são as cidades dos 92 municípios do Rio de Janeiro que a gente possa entender que tenha 250 milhões de receita. Você já me tranquilizou, né? Contar nos dedos são 10 é rápido. Vamos lá, ó. Rio de Janeiro, a capital, Niterói, okay. São Gonçalo, Nova Iguaçu, Volta Redonda, Campos, Petrópolis. Olha como já está ficando difícil. Cabo Frio. Ó, eu ainda não cheguei a 10 e Friburgo está entre 256 milhões, 250 milhões de arrecadação de imposto e receita líquida. É um bom dinheiro, nós estamos entre as 10 cidades que têm maior arrecadação. Nós vamos continuar na mesmice? Eu faço a pergunta assim, quantas propriedades o município de Nova Friburgo tem? É necessário ter aquelas creches velhas que a gente vai desapropriando para poder cumprir o orçamento com a educação e ficar lá guardado, cheio do mato?
Quantos terrenos o município de Nova Friburgo tem? Quantas propriedades o município de Nova Friburgo tem? É necessário? Às vezes você tem propriedade e está pagando aluguel, porque aquela propriedade não serve. Não seria melhor vender aquela propriedade, comprar alguma coisa e deixar de pagar o aluguel? Às vezes você tem propriedades, alguns terrenos que você desapropriou para construir escolas, ou está ali destinado para outras coisas. Seria melhor, de repente, vender aquela propriedade e construir uma escola, ou reformar a existente? Nada disso veio de alternativa para a Câmara dentro de 2015, para poder pensar a crise de 2016. Veio a mesmice da mesmice. Sabe qual é a mesmice da mesmice? É reduzir aquilo que ele acha que tem que reduzir. Ele entende que gastou 44% da receita líquida com saúde, quanto deveria gastar 15%. Aí ele acha que está gastando muito, não, está gastando mal, e não está administrando a saúde. Está gastando muito o nosso dinheiro e não tem controle da saúde. Entendeu? Por isso que está gastando mal. São essas situações. Falam que a gente tem que ter as propostas para poder inovar. A gente critica que de fato a crise existe, mas não existe um plano alternativo para que a cidade possa sair da crise. Perfeito. Vereador, aí por falar em saúde, vamos entrar exatamente em saúde, e nada melhor do que esse tema, né, redundante, dizer saúde, anunciar o aniversário nesta segunda, dia 25 de janeiro, da nossa presidente aqui da TV Friburgo, a professora Silvana Fagundes Silva. Então, professora, meus parabéns. Parabéns, em nome professora. do vereador, já antecipou aqui, mas que bom, porque ele está aqui para isso mesmo. E de toda a nossa produção, do Mariozão Oliveira, da Lucileia Rocha e de todos que fazem o Canal 15, a TV da família friburguense. Então, professora Silvana Fagundes Silva, parabéns, muitos anos de vida, e que a saúde esteja ao seu lado a todo momento e que a caminhada seja vitoriosa. Esses são os votos de todos nós aqui, debatedores, desses 4 anos de existência, quase 4 anos, né, de existência da TV Friburgo. Isso porque já estamos no programa Debate na TV em sua 4ª temporada. Então, a todos vocês, telespectadores, eu volto a lembrar, o telefone 2522-9522 está à sua disposição, e o e-mail gilvan.tvfriburgo@bol.com.br também. Vereador, com relação à saúde, não poderia ficar de lado, eu vou ampliar aqui a informação no tablet para ficar redonda, é que Nova Friburgo atualiza o número de dengue no município. Até a sexta-feira, senhores telespectadores, dia 22, quando foi divulgado o boletim, Nova Friburgo havia registrado 179 casos de dengue. Apenas esse ano, 85 casos notificados no município. Tá pensando que a brincadeira é? Deixa ele morder lá no teu lombo para ver qual é, né? Mas, vereador, na saúde estamos agora sendo abatidos por esse mosquito da dengue, que nem mesmo o Exército, a Marinha ou a Aeronáutica, acredito eu, conseguiria dar um final se toda a comunidade não ajudar e não entrar nessa palavra forte, não gosto muito, mas que o marketing político está adotando, que é a guerra contra o mosquito da dengue. Falta o quê, no nosso caso em particular, vereador, da Secretaria de Saúde nesta hora? Olha, recentemente, quando nós sentimos, principalmente aqui o bairro de Olaria, eu soube que tivemos diversos pontos em que determinados locais tiveram focos de dengue, pessoas pegaram e comprovadamente diversas pessoas, está ratificado aí já 85 no terceiro mês do ano, e nós só estamos no início do verão. Quando chegar ao final de março, a possibilidade de ter 3 vezes mais casos é grande, se não houver um trabalho intensivo. Por exemplo, eu sempre critico. A gente pode criticar, dou sugestão, a gente sugere, faz leis, mas também me coloco à disposição também para trabalhar. Mas o detalhe está aqui... O que eu quero dizer para você? Rapidamente, só vai entender, vereador. Não se iludam os senhores, que até bem pouco tempo se divulgava que Friburgo não tinha nada. Agora, ironicamente, vem uma informação dizendo que ano passado foram 179, né? Então, como não tinha nada? Não tinha nada. Não, é verdade. Aí, a gente se coloca também à disposição. Aí, por exemplo, no grupo que a gente tem de assessoria de imprensa e trabalho internos da casa, nós preocupados com isso, por exemplo, eu, Marcelo Verli, o vereador Ceará, nós fomos na segunda-feira. Tivemos uma reunião com o secretário de saúde. Na segunda não, foi sexta-feira ou quinta-feira agora,
passada, hoje nós estamos na segunda, gravando na segunda-feira, para saber quais os problemas. Os problemas são sérios, mano. Os problemas de enfrentamentos da área de saúde é grave. A gente tem que ter a dimensão que o fato que está acontecendo na nossa cidade não é brincadeira. E falta arregaçar a manga de muitos trabalhos. A gente vê a dificuldade, aí eu tenho que dar o parente ao secretário de saúde, dele ter que estar buscando documento, preparando documento de carro seguro, e ter que ir buscar doação para um carro que está parado, que poderia estar atendendo a população, está faltando documento. Aí que eu te falo, falta o quê? A inovação para sair dessa situação, a inovação com criação, com respeito à lei, e a gente vê que não está. Eu estou à disposição, o que eu puder fazer dentro do bairro de Olaria, Cone, Cascavel, ou dentro de qualquer outra situação do município de Nova Friburgo que comece a entrar, porque esses 85 casos, sem medo de errar, 60%, 70% está acontecendo dentro do bairro de Olaria. Olaria, Cone e Cascatinha. A outra parte é fora, a outra abrangência. Nós fomos lá, a gente está à disposição para ajudar. Joga para a gente algum trabalho de informação, de ter que sair para distribuir papel, ter que ir visitar as casas, não tenho vergonha nenhuma. Agora, o que não pode, vai você agora, você que está aí no bairro de Olaria, qualquer comércio, qualquer casa, ver qual foi o último dia que o agente que trata de endemia foi lá no nosso jalo, lá no nosso banheiro, visitou, jogou o remedinho. Olha, é um ano, passa de um ano. Ora, o mosquito está aí vivendo, ele está lutando e querendo sobreviver e querendo pegar mais gente para o lado dele. Mas a gente convida também, né, vereador, que muita gente não abre a porta para a fiscalização, que é uma fiscalização saudável, e muitas pessoas realmente não estão na cidade para que as pessoas, os fiscais, a palavra não adequada, os agentes da saúde possam entrar e verificar. Né? A gente até entende que isso acontece. Agora, o que não pode é 100% não acontecer. Por quê? Porque o agente não foi por quê? É aquela situação, ou faltou o uniforme, ou faltou a própria coisa, o veneno para poder, a fórmula para botar lá, ou não tem carro para se deslocar. Poxa, você só vai começar a programar pensamento da dengue só para 2017, porque 2016 já é a realidade. Aí qual é a inovação para se tratar a dengue em 2016? Nenhuma. Tá os carros lá parados, e as pessoas, às vezes, até lá à disposição, mas não tem condições de trabalho para fazer. Essa é a nossa realidade. Nós estamos tratando a saúde, que é um setor de inteira responsabilidade, que protege, que dá vida ao ser humano, olha, é amador, às vezes, em determinados setores desses, está acontecendo. Agora, o que não pode deixar é isso acontecer. O carro ficar parado, ter o carro e a população doente. É isso que não tem sentido. Perfeito. Vereador, as vendas a prazo no final do ano caíram 15,85%. Isso no final do ano, claro, 2015. No Brasil. Agora, os dados, apesar de serem do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, diz que a queda representa o pior resultado do comércio varejista nos últimos 5 anos. Trazendo para Nova Friburgo, tendo em vista a sua experiência como comerciante, sendo comerciante que é, qual a nossa realidade, vereador? Eu não fechei o ano ainda de 2015, eu tenho acompanhado, ainda não foi passado as informações para a página do Tribunal de Contas, e eu faço meus relatórios em cima dessa atualização do plano do Tribunal de Contas. Até isso é um detalhe. Os relatórios da administração pública de 2015 não foram transferidos ainda para a página do Tribunal de Contas, que é a página que a gente busca em transparência. É preocupante quando você tem, vamos dizer assim, queda na sua riqueza interna. Quer dizer, se você vende menos a prestação, se você vende menos à vista, o município vai arrecadar menos, nós vamos ter menos recursos para trabalhar o ano de 2016. E não é porque, veja bem, o orçamento ele é previsto. Se a realidade já aponta uma queda de 15%, aí eu te falo, o orçamento de Nova Friburgo para 2016 prevê um crescimento de 11,83%, aí eu estou falando em relação ao ano de 2014, porque 2015 não estava fechado ainda. Aí você, Gilvan, é fácil a gente fazer a matemática dessa situação. Vê se você
prepara um orçamento de uma cidade de quase 200 mil habitantes, prevendo um crescimento 11,83, mas você não leva em consideração esses critérios de diminuição das vendas a prazo, de diminuição que pode ocorrer na nossa receita líquida, e qual a alternativa para se botar isso caso os 11,83 não venham a se arrecadar. Sabe qual vai ser a alternativa? Aí que eu falo, é a mesmice da mesmice. A alternativa, infelizmente, aí eu tenho que falar sério, infelizmente vai ser a redução do salário do funcionário público. Deixar de pagar aqui, dividir em 3 vezes, botar em 4 vezes. Essa é a alternativa que vai ser lançada, porque a lei de responsabilidade fiscal garante. Quem vai pagar sempre isso é aquele que recebe menos, aquele que depende da sua hora extra para poder complementar a sua renda, porque ninguém faz hora extra porque quer. Ele faz porque ou a empresa precisa, ou a prefeitura precisa, ou o empresário precisa e tem que remunerar. E aí, quem perde tudo isso? As gratificações, as chefias, vão se cortando, que aí vai se cortando para poder dar. Aí a inovação, a criação, para se superar a crise, aonde que está? Perfeito. Vereador Ricardo Figueira, um xará seu, Ricardo Ferreira, do Varginha, ligou para cá no 2522-9522 e ele faz uma afirmativa para a sua análise. Vereador, o Ministério Público está de olhos fechados, pois o prefeito faz o que quer na cidade. À vontade. É uma opinião dele. Eu acredito que o Ministério Público ele tem a função dele de cumprir a legislação, a lei, e fazer com que ela cumpra, né? Eu não acredito que ele esteja de olho fechado, não. Ele deve estar de olho bem aberto e, havendo necessidade de intervenção, Ricardo, ele acredita que o Ministério Público não vai deixar o seu papel institucional de agir no momento certo. Perfeito. Senhores telespectadores, telefone 2522-9522 está à sua disposição. Aproveitem, porque daqui a pouquinho, às 8:55, leite derramado. Não adianta, porque com 5 minutos ligar para cá, fazer pergunta com o programa terminando às 9 horas, né, vamos nos entender também. Vereador, hoje temos que criar, sim, criar, se não inventar, mas acredito que a palavra criar é mais saudável, uma nova liderança política para a nossa cidade, Nova Friburgo, a qual nós amamos, e no caso o senhor adotou, né? Adotou com carinho, não por opção, né? Mas por amor também. Por amor, por ter vindo para cá. Verdade. Então, vereador, que seja a pessoa a ser escolhida para Nova Friburgo, essa nova liderança, claro, de coragem. Agora, capaz de ouvir e, principalmente, realizar. O senhor seria uma promessa de futuro ou indicaria alguém de preferência fora da política? Dilma, é uma pergunta importante, boa, bacana. Esteja à vontade. A gente que está no exercício, ou a pessoa que se coloca a botar o nome ao crivo público para assumir um cargo eletivo, ele está sempre à disposição. Eu sempre falo isso, a gente é o soldado da política, do que o partido entender que a gente possa ser, e a gente precisa muito de renovar as lideranças da gente. Mas, acima de tudo, não é só renovar as lideranças, nós temos que inovar as lideranças, inovar nos pensamentos, inovar nas mudanças de como ver a cidade, inovar nas alternativas, porque é muito simples, aumentar imposto. Vamos resolver o problema da saúde? Vamos criar a CPMF, aumenta imposto, aumenta a receita, diz que resolve o problema. Mas enfrentar os problemas do sistema, buscar a solução de algumas situações, é que é o importante. Esse que é o desafio do administrador, né? Eu digo sempre isso, o grande desafio é você ter uma receita e aquilo que você recebeu transformar em serviços e obras públicas que a população vai ficar feliz. Agora, se a gente olhar os grupos que vão estar se formando politicamente para a próxima eleição e elas continuarem contando a mesma promessa, as mesmas propostas, e não trouxer nada de inovador que a gente possa fazer e comparar, isso é repetição do passado, não tem como fazer, isso aqui é bom, é um projeto que tem que se começar a criar daqui para frente, nós vamos ficar para trás. Nova Friburgo, nesses últimos 30, 40 anos, repetiu copia e cola orçamentos e programas e promessas de governo.
nós não demos continuidade no desenvolvimento econômico da nossa cidade. Ainda há pouco o Gilvan afirmou aqui, importante, nossa gente é trabalhadora. Nossos empresários que estão aqui acreditam na nossa cidade e eu volto a falar, de 2011 para cá, nós crescemos e crescemos muito a nossa arrecadação. Agora, o que faltou? Se a gente analisar Nova Friburgo, as principais obras realizadas em Nova Friburgo, da onde que surgiu com o dinheiro do bolso de Nova Friburgo? Nenhuma, Gilvan. Se pegar a obra da Via Expressa, em 92, em que com a cara e coragem, Paulo Azevedo conseguiu botar o pensamento de Alencar Barroso na rua e asfaltou e botou funcionando a Via Expressa, de lá para cá, nós tivemos poucas coisas. Nós não podemos elogiar quase nada. Ou também botar no ponto par para a gente poder, vamos dizer assim, ser justo, o desenvolvimento social que a doutora Saudade fez para a nossa cidade. Não é? Inclusive terminando o corredor cultural, né? Sim. A gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer dessa situação. Como as visões, os grandes empreendimentos que o Heródoto Bento de Melo trouxe e ajudou a construir com o dinheiro da nossa cidade. Agora, a partir daí, de 2008 para cá, o que nós fizemos? Nada. Repetimos as mesmas coisas. E no momento que o país estava melhor na economia, no momento que a nossa cidade arrecadou, o que aconteceu? A massa que paga imposto, empresa e população, trabalhou, superou a crise, pagou seus impostos. A cidade cresceu. Esse negócio de falar que a nossa receita líquida é 23% do orçamento, não é 1,43%, está quase chegando a 50%. Eu estou lá com as planilhas, só ir lá ver se eu estiver falando mentira aqui. 236, 242 milhões para 287, 586. Você vê que é aquilo que eu te falei. Bota a mão aqui. A tática é anunciar para baixo para poder embolsar mais, vereador? Para poder falar que a dificuldade é maior, não consegue realizar. Vamos fazer o nosso papel enquanto governo, diminuir onde que tem que diminuir, descentralizar, juntar secretarias novamente, diminuir cargos. Nós temos aí um monte de subsecretário que não precisa, é um secretário e um sub em 3 pastas. Nós temos que trazer isso à realidade. Essa é a realidade da economia. E isso eu não vi fazer ainda. Os outros municípios que estão em volta já estão fazendo e a gente não está fazendo. O que nós estamos cortando, contingenciando o orçamento. O que é fazer? Às vezes deixar de pagar e às vezes diminuir do bolso de quem tem mais trabalhando. Então, quer dizer, aquela administração pública eficiente, inovadora, que a população esperava, essa que trabalhou, superou aquela crise de 2011 e chegou agora. E olha, eu não tenho dúvida não, Nova Friburgo em 2016 tem crise? Tem, vai ser ruim para todo mundo, mas a nossa gente é tão trabalhadora e supera isso, que nós vamos superar. E o governo vai terminar o ano reclamando que estávamos em crise, não deu para fazer muita coisa. Perfeito. Telespectador amigo que acompanha o programa Debate na TV aqui nesta segunda-feira, dia 25 de janeiro, não errei a data não, 25 de janeiro de 2016, estamos quase que terminando o programa nesta segunda-feira. Então, se você quer participar, telefone 2522-9522 está no gancho à sua disposição. Vou te desafiar, no mesmo ritmo que nós estamos aqui levando essas informações para você. Quem ligar agora ligou, quem não ligar só no próximo programa. 2 minutos para ligar para cá e fazer a sua pergunta. Mas, vereador, por falar em pergunta, o Laerte do Califórnia deu esse exemplo. Também ligou para cá no 25229522 e lhe faz uma pergunta. Independente da pergunta, fica à vontade para complementar o que o senhor ia dizer agora, vereador. Como está a CPI da saúde? É a pergunta do Laerte do Califórnia. Eu ia falar, até me fugiu um pouco agora da situação, mas vamos falar da CPI. Porque é muito choque, né? Falar de CPI é um choque. A CPI da saúde, ela vai estar na sua fase agora de conclusão, né? Se eu não me engano, foi nomeada a relatora, a vereadora Wanderleia Lima. Ela vai ser a relatora de todo o processo da CPI. Ela funcionou, a CPI, acredito que cumpriu o papel dela de buscar documentos, ler documentos, inquirir pessoas para dar depoimento sobre determinados documentos. Vamos aguardar, né? Eu fiz uma parte minha também, eu fiz uma fiscalização sobre saúde e não levei ao Ministério Público. Se você tem uma comissão parlamentar de inquérito, que ela tem, vamos dizer assim, os poderes que o Ministério Público tem de fiscalizar e juntar e levar para a denúncia, entreguei na mão do presidente Cláudio Damião uma série de documentos também, que houve alguns fatos ali que tem que ser apurado, mas eu acredito que vai trazer alguns frutos sim, tem trago. Por exemplo, essa fiscalização que eu fiz, estava previsto gastar
630 mil. No simples fato de a gente ter aberto a fiscalização, estornaram 550 e gastaram, que aí vai se apurar se devido ou indevidamente, 65 mil reais. Então, eu acredito que já é um bom passo, um bom trabalho para as finanças do município de Nova Friburgo. Perfeito. Vereador, está chegando aqui nas mãos da produção, em minhas mãos aqui no programa, um CD do Jalceir Keller, né, denominado Harpa Cristã, da coleção Verdadeiro Adorador. Isso aqui é o volume 3. Então, telespectador amigo, eu vou ver junto à produção se a gente pode aí num ritmo de 30 segundos ouvir um pouquinho do trecho da Harpa Cristã do Jalceir Keller. Por favor, produção. No saxofone, né? É uma pessoa que agrada, é um CD que eu acho que vale a pena eu conhecer um pouco mais, você, telespectador, conhecer um pouco mais, mas eu perguntaria ao vereador Ricardo Figueira, que nos trouxe esse CD. Sim, vontade. É um conforto, até eu estou trazendo para deixar para você de presente esse CD, para você ficar contigo. Você tem em casa, ouvir uma música dessa, você conforta, traz paz ao seu espírito, é fundamental. Com certeza, o pouco que a gente ouviu aqui me trouxe paz. O Jalceir, ele tem uma sintonia muito grande com o saxofone, e ele se intitulou de buscar, de fazer esses eventos. Às vezes ele vai a um hortifruti, às vezes ele vai num supermercado, ou uma pessoa que o convida para ele tocar, ele fica ali tocando. E a missão dele, que ele já se intitulou, é buscar pessoas. Perfeito. As pessoas tenham conforto e paz com a música que ele toca. Vereador, o Jalceir Keller, com esse CD Harpa Cristã, da coleção Verdadeiro Adorador volume 3, ele tem aqui 8 faixas, né? E são faixas que... Só músicas. Exato. São elas. Fala Jesus, porque Ele vive, Vem ceiar, Grandioso és tu, Conversão, Alvo mais que a neve, Precioso para mim é Jesus e Mensagem da Cruz. Então, os contatos com ele, com o Jalceir Keller, podem ser feitos através do telefone 2520-5679, claro, da área 22, tá, gente? Porque nós estamos na internet, indo para todo lugar do Brasil e do mundo, que é o www.tvfriburgo.com. Então, é bom lembrar que o DDD 22 é da Nova Friburgo, o telefone 2520-5679, o celular mais diretamente com ele, também da área 22, o 992-283-635, ou o e-mail, que é o jalke2ler@yahoo.com. Qualquer dúvida é só ligar para cá no 25229522, falar com a produção da TV Friburgo, eles orientam vocês como chegar ao contato com o Jalceir Keller. Mas, senhores telespectadores, tem um detalhe aqui que me toca o coração e a emoção, de que talvez vocês do outro lado da telinha estejam pensando que sempre o jardim do vizinho é mais verde, né? No caso dele, é verde porque ele tem Jesus no coração, mas ele lida com, se eu estiver errado, vereador, por favor, me corrija, com a deficiência visual e a deficiência auditiva. Mas, senhores, para nós essa linguagem é muito cômoda, deficiência auditiva e visual. Mas talvez para ele, o que ele enxerga com os olhos, o que ele escuta com os ouvidos, é muitas das coisas que nós não temos vergonha na cara de olhar e de ouvir. Então, Jalceir Keller, muito obrigado por abrilhantar a minha semana com esses 30 segundos de música que eu ouvi aqui, que não se tornarão 30, mas sim uma eternidade que eu vou procurar ouvir com mais carinho. Vereador, à vontade. Fala. Isso aí. Jalceir é uma pessoa que merece essa
oportunidade, as pessoas que puderem chamá-lo para poder ir lá tocar nas festas, nas igrejas. E ele se diz mesmo que é o pescador de pessoas. Pela música, tocando, ele consegue pescar muitas pessoas e resolver alguns problemas. Verdade. Vereador, e por falar em festas, né, temos aí o Festival de Verão, né, que está prometendo agitar a Nova Friburgo durante 3 dias. E é uma pena que o Jalceir, por certo, não foi convidado, né? Mas estamos aqui exatamente discutindo isso, né? O programa é Debate da TV, debatendo essa questão para que as promoções, e eu não tenho nada contra o festival, me parece que vai ser de alto nível, e que assim seja, para que o próximo ano de repente tenha 4 dias, 5 dias, e pessoas para outras alternativas. Para mim, o Jalceir não é nada alternativo, é uma pessoa muito da boa, que merece estar em evidência. Esse evento, vereador, acontece neste final de semana, nos dias 29, 30 e 31, ou seja, sexta, sábado e domingo, no Nova Friburgo Country Club, e pelo que se divulga por parte dos produtores, é em área coberta e com entrada gratuita. Bem, eu tenho feito seguidamente uma pergunta, como vai ser a questão do estacionamento, mas até então não obtive essa resposta. Mas isso é um detalhe à parte. Vereador, Nova Friburgo merece não apenas eventos desse porte, mas de outros, né? O turismo em Nova Friburgo agradeceria com certeza, né? Com certeza. E você tem que parabenizar o Country Club, o pessoal da Teia de Eventos e várias outras pessoas que estão trabalhando e buscando isso, e às vezes só para o 0 a 0. Só para acontecer alguma coisa na nossa cidade. Com certeza, a entrada por seja gratuita. 0 a 0. As pessoas no Facebook estão compartilhando, divulgando para pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói, então, Vassoura, Juiz de Fora. Aí é o tipo de evento que a gente tem que parabenizar, juntar esforços aí, as pessoas entenderem que o momento é de tentar melhorar um pouquinho a crise e trazer mais pessoas para cá. E a gente só tem uma pena da seguinte forma: nós temos locais, nós temos áreas que daria para fazer grandes eventos para a nossa população, e grandes eventos até cobrando, transformando em determinados pontos gratuitamente para a nossa população, e cobrando quando tiver uma amplitude, vindo pessoas para cá, pessoas de fora para poder assistir. O Friburgo tem essa condição de ter clima, condição que é uma cidade bonita, que tem espaço para fazer. Agora, os problemas são algumas vaidades aí dentro do município, que elas têm que ser aparadas, com tem que certeza. ter um buril, né, para poder fazer um aparozinho bem fino e a gente começar a dizer que a cidade ela é mais importante, né? Perfeito. Vereador, estamos chegando ao final do programa Debate na TV, mas mudando um pouquinho o foco, mas não o conteúdo, eu deixaria nesta reta final, neste momento final, fazendo uma seguinte pergunta: qual seria o assunto para o telespectador do canal 15 TV Friburgo, canal da família friburguense, de importância nesse exato momento, nessa reta final, que eu não tivesse lhe perguntado, e também com suas considerações finais? Eu queria, a gente quando fala assim de cidade, administração pública, falamos de várias coisas. Acho que a coisa mais importante que de repente eu não concluí, vi aquela rompante naquele momento para te falar, é que a renovação na política, a inovação na política, novas lideranças devem surgir e tem que surgir, né? Nós não podemos continuar vivendo do passado. O passado foi bom naquilo que nós pudemos aproveitar e colhê-lo para o futuro, para o nosso presente, e usar ele para poder melhorar ainda o nosso futuro, né? Eu vou concluir da seguinte forma: lideranças têm que vir. Nós temos que pensar nesse momento político que vai vir, nas propostas em que tragam inovação, tragam desenvolvimento à nossa cidade, que recupere ainda mais aquele brio que o friburguense tem, né, de uma cidade empreendedora. Porque o friburguense é empreendedor. O friburguense veio para cá, para uma terra inóspita, e conseguiu empreender aqui um local que veio diversas cidades, de diversas populações de diversas cidades, montar os seus negócios aqui, mas não pela facilidade, pela dificuldade. Essa é a realidade da nossa história, né? Nós não tivemos facilidade no nosso crescimento. Aí, em dado momento, começamos com essa política de que abrir a mão para pedir dinheiro de fora para vir para cá. Aí nós temos que pedir a União, que sem a União a gente não vive. Esse foi o pensamento errado em dados momentos. A União tem que intervir, sim, com investimentos. Tem. O Estado tem, mas primeiramente nós temos que desenvolver os nossos 250 milhões. Porque
se a gente desenvolver os nossos 250 milhões para 260, para 300, para 400, nós estamos desenvolvendo a nossa cidade, fazendo com que ela produza aqui. Agora, são tantas coisas que a gente não tem como dizer. Nós não falamos também sobre o financiamento que o governo pediu de 12 bilhões com título, que é para investir na saúde. Aí, nós, vereadores que votamos contra, eu votei contra. Por quê? Porque não é se endividando que vai dar a resposta que a saúde necessita. Não é se endividando. São 44% da nossa receita líquida. São 44 de 236 milhões que é investido na saúde todo ano. Alguma coisa está errada. Ou está indo pelo ralo, aí a gente não precisa dizer que ralo que é, ou quem está à frente não está sabendo administrar. As pessoas que estão à frente não estão conseguindo ver o resultado ou aonde estão as falhas. Então é isso que a gente tem que pensar. Os números que o prefeito falou na sua entrevista é perfeitamente correto, é real. Mas e aí? E a inovação? Como trazer o município a desafiar, a melhorar a saúde? O senhor percebeu o que o senhor disse, prefeito? O senhor investe 44% da nossa receita líquida e a reclamação da população continua. Eu acredito que o senhor gasta, mas acredito muito na nossa população que o atendimento na saúde na nossa cidade piorou e é precário, é horrível, é ruim. E a nossa população, se a gente for nas ruas, se o senhor for, eu vou terminar muito rápido, se o senhor for, ela não quer um hospital a nível Copa d'Or, a nível Sírio-Libanês, ela quer o Santo Antônio atendendo as coisas mais simples. Ele quer o seu remédio. E o senhor nem com 44% da arrecadação líquida do município, que é muito, o senhor diz que é vantagem, o senhor não consegue dar uma saúde pública na nossa cidade. Por quê? Porque não foi prioridade do seu governo. Então não é prioridade pegar 12 milhões agora ao final para poder investir na saúde. Então eu estou pegando o seu discurso e contra-argumentando. Seria bom que até que se o prefeito estivesse aqui para contra-argumentar também. Por quê? Como que a gente explica? Gasta 44 milhões da nossa receita, 44% da nossa receita líquida, e o atendimento é o que todo mundo diz, não é o vereador Ricardo Figueira, não é o programa da TV Friburgo, não é o Gilvan, não é o Mariozan, é a população que pede para a gente poder reverberar, gritar junto com ela que está ruim. Perfeito. Mas, vereador, muito obrigado pela sua presença. Esse é um tema que, por certo, não se esgota. A TV Friburgo, graças a Deus, está indo aí para o seu 4º ano. O programa Debate na TV já está em sua 4ª temporada. Em outros programas nós teremos condições de voltar a estes e outros assuntos, porque eu costumava brincar aqui que com 2 horas já era pouco, se a gente fizesse 24 horas ainda seria pouco também. Uma hora pode ser o suficiente para que a gente possa sobreviver no sentido de agradar os telespectadores e estarmos mais vezes aqui trocando ideias objetivas para que eles possam acompanhar o nosso raciocínio. Então, a você, telespectador amigo, encontro marcado quinta-feira, ao vivo aqui no Canal 15 TV Friburgo, quinta-feira, dia 28. Na minha agenda já está anotada. Anote na sua. Vereador, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado a vocês pela audiência. Obrigado. Um abraço, gente. Até a próxima. Não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A TV Friburgo apresentou mais um programa Líder em Audiência.
com mais de 90 mil telespectadores. Informação sem medo de dizer a verdade, com profissionais especializados no que se propõe a fazer, falando e mostrando o seu produto e formando opinião. É aqui que a sua marca tem que aparecer. Anuncie na TV Friburgo e sinta o resultado. 2522-9522. Ligue, que iremos até você.